Você já viveu um instante tão pequeno, tão improvável que depois dele nada volta a ser do mesmo jeito? Não é um grande desastre, não é um escândalo, não é uma tragédia anunciada. É pior, é um detalhe, um choque de ombros num corredor estreito, um segundo de silêncio, um olhar que dura tempo demais. E de repente, a sua vida inteira, aquela vida simples e controlada, começa a rachar por dentro como vidro fino sob pressão. Eu me chamo Marina Andrade, e por muito tempo eu fui o tipo de pessoa que ninguém repara. Eu aprendi cedo que ser invisível não era só uma tristeza, era uma estratégia. Invisível, você não incomoda. Invisível, você não apanha. Invisível, você não é abandonada de novo. Eu tinha 23 anos e carregava essa lição no corpo, nos gestos, na forma como eu diminuía a minha própria existência para caber nos espaços dos outros. Eu trabalhava no Hotel Aurora Imperial, uns 5 estrelas no coração de São Paulo, daqueles em que o mármore brilha como se fosse molhado, mesmo quando está seco, e o perfume no ar é uma mistura de flores caras e dinheiro antigo. Os corredores tinham tapetes macios em tons claros, as portas eram pesadas, a iluminação era sempre perfeita, como se o hotel tivesse sido desenhado para fotografias, não para pessoas. Os hóspedes caminhavam com a tranquilidade de quem nunca precisou escolher entre pagar aluguel ou comprar comida. Eles não olhavam para a equipe, às vezes nem por maldade, só por hábito. Eu empurrava meu carrinho de limpeza pelo 7º andar, como quem atravessa o mundo sem deixar pegadas. Olhos baixos, passos medidos, poucas palavras. Eu fazia o meu trabalho com uma precisão quase automática, porque a rotina era o único lugar onde eu me sentia segura. 10 anos trabalhando, desde a época em que perdi tudo, me ensinaram que sobreviver exige silêncio. Naquela manhã eu terminava a arrumação de um quarto. Lençóis esticados sem nenhuma dobra, toalhas perfeitamente dobradas, banheiro revisto pela última vez, os metais polidos até refletirem, o tipo de limpeza que ninguém elogia, porque ninguém percebe. E eu estava exatamente assim, no meu modo mais invisível, quando ouvi o elevador abrir. Foi um som simples, mas o corredor pareceu segurar a respiração. Eu saí com o carrinho e vi. Ele vinha andando como se o ambiente se reorganizasse ao redor do corpo dele. Não era só a roupa, era a maneira como ele ocupava espaço sem pedir licença. Um homem alto, postura firme, terno escuro impecável, ombros largos, mandíbula marcada. Os olhos, porém, foram o que me acertou de verdade. Cinza, um cinza frio e atento, como o céu antes de tempestade. Olhos de quem mede tudo, avalia tudo, decide tudo. O nome dele, eu descobri depois, era Davi Pizarro, 38 anos, dono de um império ligado à aviação, desses que aparecem em revistas com a palavra visionário, estampada como se fosse elogio e condenação ao mesmo tempo. Naquele instante, porém, ele era só um homem no corredor, e eu era só uma funcionária com uniforme cinza, e eu pensei que ele passaria por mim como todos os outros. Eu já estava pronta para virar o rosto, seguir adiante, desaparecer. Mas ele não passou. Aconteceu rápido, um pequeno desencaixe, como se o tempo tivesse escorregado. Eu dei um passo para a direita, ele para a esquerda. O ombro dele roçou no meu, e eu senti algo quente atravessar a pele, não de forma vulgar, mas como um choque que sobe pelo braço e se espalha no peito. Meu carrinho balançou, e eu segurei o cabo com mais força do que precisava. Desculpe, eu murmurei automática, já inclinando o corpo para abrir espaço. E então eu levantei o olhar só por um segundo, para confirmar que eu podia ir embora. Só por um segundo. Era isso que eu achava. Só que os olhos dele estavam em mim, e não era o olhar vazio de quem vê um obstáculo, nem o desprezo de quem olha de cima. Era uma atenção tão direta que me deu vontade de recuar. Como se ele tivesse atravessado o uniforme, o crachá, as regras do hotel, e tivesse chegado numa parte de mim que eu escondia até de mim mesma. Ele parou. Parou de verdade. Eu senti o ar ficar mais denso, como se o corredor tivesse ficado menor. Eu vi a expressão dele mudar, muito sutil, como se algo dentro dele tivesse sido puxado para fora do lugar. Os olhos cinza me percorreram com uma intensidade que me deixou sem fôlego. E o mais estranho é que não foi medo. Não, primeiro. Primeiro foi um susto quente, uma consciência aguda do meu próprio corpo, do meu próprio rosto, de eu estar ali, existindo. Não se preocupe, ele disse. A voz dele era grave, controlada, mas naquele instante ela saiu diferente,
como se tivesse uma ponta de calor que ele não planejou. E eu percebi, com uma clareza desconfortável, que ele também tinha sido atingido por alguma coisa. Não por mim, Marina, a funcionária, mas por algo que ele viu, como se eu tivesse lembrado a ele de uma parte do mundo que ele esqueceu. Eu assenti rápido e tentei ir embora. Minha regra era simples: nunca chamar atenção, nunca dar motivo, nunca entrar em histórias. Só que, enquanto eu empurrava o carrinho para longe, eu sentia o olhar dele nas minhas costas. Eu sentia como se a pele do meu pescoço estivesse sendo tocada por uma presença que não encostava, mas queimava. Meu coração disparou e eu fiquei com raiva de mim mesma por isso. 10 anos naquele ambiente e ninguém nunca tinha me olhado assim, como se eu importasse, como se eu fosse mais do que parte do cenário. Naquela noite eu não soube disso, mas ele também não dormiu direito. Davi Pizarro estava numa suíte no 10º andar, com uma taça de uísque intacta sobre uma mesa de madeira escura, cercado de contratos e números. Ele tinha vindo a São Paulo para fechar a aquisição de uma companhia regional. Era o tipo de decisão que mudava rotas, empregos, vidas, e ele vivia nesse mundo, onde uma assinatura era uma avalanche. E ainda assim, por mais que ele tentasse, ele não conseguia apagar da mente os meus olhos. Os meus olhos, que eu sempre considerei comuns, carregavam uma tristeza velha, e eu aprendi a esconder tristeza com silêncio. Mas naquele corredor, por um descuido, eu deixei transparecer, e ele viu. E o problema, eu descobri do jeito mais cruel, é que quando alguém do mundo dele olha para alguém do meu mundo como se enxergasse de verdade, nada disso vem sem preço. No dia seguinte, eu cheguei cedo. Não porque eu estava pensando nele, eu me recusei a admitir isso, mas porque o turno da manhã era pesado e eu precisava de cada centavo. Eu morava num kitnet apertado na Zona Leste. Paredes finas, barulho de vizinhos, a vida acontecendo do outro lado, como se eu fosse só mais uma sombra. Mas era meu. Era o primeiro lugar que eu podia chamar de casa, desde que saí do abrigo aos 18. Eu subi para o 7º andar com o carrinho, repetindo mentalmente a lista de quartos. 12 antes do meio-dia, a rotina me ancorava. A porta do quarto 709 estava entreaberta. Eu parei. Bati de leve. Serviço de quarto. Silêncio. Bati de novo. Nada. Empurrei devagar, com cautela, porque hotel de luxo tem regras e armadilhas. E entrei. Ele estava lá. Davi estava de pé, perto da janela, olhando a cidade. Sem o paletó, mangas arregaçadas, e isso era quase indecente, não pela pele, mas pela intimidade inesperada daquele gesto. Os antebraços dele eram fortes, marcados de um jeito discreto, de quem não precisa provar nada. Eu congelei na entrada, como se tivesse invadido um lugar proibido, porque tinha. Ele se virou, e os olhos cinza me prenderam. Desculpa, eu disse, recuando. Eu achei que não tinha ninguém. E eu ia sair. Juro que eu ia sair. Eu já estava com o pé para trás quando a voz dele me alcançou. Não foi uma ordem, mas foi firme. E contra a minha própria lógica eu parei. Talvez porque eu ouvi algo por trás da firmeza, algo quase urgente, como se ele mesmo não soubesse por que tinha chamado. Pode ficar um instante? Ele perguntou. E a frase saiu como se ele estivesse testando o próprio limite. Eu franzi a testa, alerta. Eu aprendi a desconfiar de homens ricos com pedidos estranhos. Eu vi coisas. Eu ouvi coisas. Eu sabia o que só um instante podia significar. Ele percebeu minha atenção e levantou as mãos num gesto claro de paz. Não é o que você está pensando. Houve um silêncio que parecia uma sala inteira, apesar de estarmos só nós dois. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, e então fechou, como se tivesse se dado conta de que estava atravessando uma linha. O maxilar dele travou. Ele parecia, por um segundo, um homem preso dentro da própria imagem. Esquece, ele soltou como se tentasse se recuperar. Desculpa, Era a hora perfeita para eu ir embora. Era o momento em que a minha prudência devia assumir o comando. Só que naquele segundo, eu vi uma coisa nele que me desarmou. Não era fragilidade fácil, não era charme calculado. Era um tipo de solidão que eu reconheci. Uma solidão de quem tem tudo, menos a possibilidade de ser humano sem consequências. Ele ficou parado, e a postura dele, apesar do poder, parecia carregada por um peso que não aparecia nas revistas. E eu, sem entender porquê, sem planejar, fiz a pergunta que eu nunca fazia para ninguém. Você tá bem, senhor? Ele riu, mas não foi uma risada de verdade. Foi um som curto, seco, de quem não está acostumado a ser perguntado isso.
Isso importa, ele respondeu, e havia um cansaço ali, uma ironia que escondia dor. Eu engoli seco. Meu peito apertou e eu disse baixinho com a coragem que eu nem sabia que tinha. Importa. Todo mundo importa. As palavras ficaram no ar simples, diretas, como se fossem pouco, mas eu vi o efeito no rosto dele. Eu vi como os olhos cinza se moveram, como se algo tivesse rachado por dentro, como se ele tivesse passado anos sem ouvir algo tão óbvio e tão raro, que ele era gente, não só um sobrenome. Ele me olhou como se eu tivesse tocado num lugar trancado, e eu tive a sensação estranha, quase assustadora, de que eu tinha acabado de entrar num território perigoso. Um território onde desejo não era só calor, era risco, onde um toque imaginado já queimava, onde um olhar era uma promessa que podia destruir. Eu devia ter ido embora ali. Eu devia ter empurrado o carrinho, baixado os olhos, voltado a ser invisível. Mas eu fiquei. E naquele silêncio íntimo e proibido, eu percebi que Davi Pizarro, o homem que fazia salas inteiras obedecerem, estava olhando para mim como se eu fosse a única coisa no mundo que ele não conseguia controlar. Naquele instante, dentro do quarto 709, o silêncio não era vazio. Ele parecia cheio de coisas não ditas, pensamentos que se esbarravam no ar, como se cada respiração fosse uma pergunta. Eu continuava parada perto da porta, com as mãos apoiadas no carrinho de limpeza, tentando lembrar quem eu era antes daqueles olhos cinza me atravessarem. Davi não falou imediatamente. Ele apenas me observava. E não era um olhar invasivo, era algo mais profundo, quase curioso, como se ele estivesse tentando entender por que aquela conversa simples tinha mexido tanto com ele. Eu senti meu corpo inteiro alerta, como se qualquer movimento errado pudesse quebrar aquele momento estranho e delicado. "Você sempre fala assim com os hóspedes?" Ele perguntou depois de alguns segundos. A pergunta me pegou desprevenida. Eu balancei a cabeça devagar. "Não, eu quase não falo." Ele pareceu absorver aquela resposta com atenção. Seus olhos desceram até minhas mãos, talvez percebendo o leve tremor que eu tentava esconder. Eu não estava acostumada a ficar parada em quartos ocupados. Minha rotina era entrar, limpar, sair, rápido, invisível, seguro. "Então por que falou comigo?" Ele insistiu, mas a voz dele não tinha cobrança, apenas interesse genuíno. Eu hesitei, porque a verdade era simples demais. "Porque você não parecia bem." As palavras saíram baixas, quase tímidas. Ele desviou o olhar por um instante, como se aquilo tivesse tocado alguma memória desconfortável. Eu percebi que havia uma tensão nos ombros dele, algo que não combinava com a imagem de homem inabalável que eu imaginava que ele fosse. "Eu sempre pareço bem", ele murmurou, com um meio sorriso que não chegou aos olhos. "Não hoje", respondi sem pensar. Assim que falei, senti o calor subir pelo meu rosto. Quem era eu para contrariar alguém como ele? Mas era tarde demais para voltar atrás. E para minha surpresa, ele não se irritou. Pelo contrário, a expressão dele suavizou, como se estivesse cansado de fingir. Ele deu alguns passos pelo quarto, passando a mão pelos cabelos escuros. Eu acompanhei cada movimento com atenção involuntária. Havia uma energia nele que me deixava inquieta, não de medo, mas de algo mais quente, mais difícil de ignorar. "Você tem nome?" ele perguntou. A pergunta pareceu simples, mas para mim teve um peso enorme. Eu estava acostumada a ser chamada de moça, funcionária, querida. Raramente alguém perguntava meu nome de verdade. "Marina", respondi. "Se essa história já mexeu um pouquinho com você, deixa o like agora, porque cada curtida me mostra que você também está sentindo tudo isso junto comigo. E me conta aqui nos comentários. Se fosse você no meu lugar, teria seguido o coração ou teria desistido antes?" Ele repetiu em voz baixa, como se testasse o som. "Marina." Meu nome nos lábios dele teve um efeito estranho em mim. Um arrepio leve percorreu minha nuca e eu tive que desviar o olhar para recuperar o equilíbrio. "É você, Sr. Pizarro", falei, tentando manter a formalidade. Ele soltou um pequeno suspiro, quase divertido. "Só Davi, pelo menos aqui." Aquilo me deixou sem resposta. O pedido parecia simples, mas carregava uma proximidade inesperada. Eu hesitei antes de assentir, ainda dividida entre a prudência e aquela curiosidade crescente que insistia em me puxar para perto dele. O relógio no quarto marcava quase 9 da manhã. Eu tinha outros quartos para limpar, outras tarefas esperando, mas por algum motivo meus pés não obedeciam. Havia algo ali que me prendia, uma sensação de que sair naquele momento seria fugir de algo importante.
Ele se aproximou da janela novamente e ficou olhando a cidade. São Paulo se estendia lá fora, enorme, barulhenta, viva. Eu me perguntei como devia ser carregar tanta responsabilidade, tantas decisões. Como devia ser acordar todos os dias, sabendo que milhares de pessoas dependiam das suas escolhas. Você gosta do que faz? Ele perguntou de repente, ainda olhando para fora. A pergunta me surpreendeu. Faço e trabalho, respondi com honestidade. Ele virou o rosto para mim. Isso não é resposta. Eu dei de ombros, sentindo a sinceridade escapar sem filtros. Eu gosto da estabilidade, do silêncio, da rotina. Ele assentiu lentamente, como se entendesse algo além das palavras. Eu não lembro a última vez que tive silêncio, disse ele. Houve um momento em que nossos olhares se encontraram de novo. Dessa vez, não foi um choque repentino, mas uma troca mais lenta, mais consciente. Eu senti como se o ar entre nós tivesse ficado mais quente, mais carregado de uma expectativa difícil de nomear. O telefone dele vibrou sobre a mesa. Ele olhou rapidamente para a tela, o maxilar tensionando. Carolina, ele murmurou quase para si mesmo. Eu não sabia quem era, mas percebi imediatamente que o nome tinha peso. Ele recusou a chamada e deixou o celular de lado, como se não quisesse que aquele mundo invadisse o espaço que existia entre nós naquele momento. Eu senti que estava entrando em território perigoso, não só por causa da diferença entre nossas vidas, mas porque cada segundo ali parecia aproximar algo inevitável. Eu preciso trabalhar, falei, finalmente lembrando do carrinho ao meu lado. Ele assentiu, mas não se afastou. Claro. Mesmo assim, nenhum de nós se moveu por alguns segundos. Era como se algo invisível tivesse nos prendido ali. Eu respirei fundo e comecei a organizar o material, tentando recuperar o controle. O som dos panos das embalagens trouxe de volta uma sensação de normalidade, mas o olhar dele continuava em mim. Enquanto eu arrumava a mesa, senti a presença dele se aproximar lentamente por trás. Não houve toque, apenas a proximidade do corpo dele, o calor sutil que parecia atravessar o espaço. Meu coração acelerou de um jeito que me deixou consciente de cada movimento meu. Você sempre foi assim? Ele perguntou baixo. Assim como? Calma, mas cheia de coisas por dentro. Eu engoli seco. Aquela observação foi tão precisa que me deixou sem defesa. Talvez, respondi. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as próximas palavras com cuidado. Eu não deveria estar conversando assim com você, disse ele finalmente. Eu levantei o olhar. Então, por que está? Ele demorou para responder. Os olhos cinza pareciam mais escuros agora. Porque faz tempo que ninguém fala comigo como pessoa. As palavras dele caíram em mim com força. Eu senti uma vontade inesperada de tocar a mão dele, de oferecer algum tipo de conforto, mas segurei o impulso. Havia uma linha ali, invisível, que eu sabia que não deveria cruzar. O clima no quarto ficou mais denso, não pesado, mas carregado de uma tensão silenciosa. Eu terminei de organizar os produtos e fechei a bolsa do carrinho, tentando encerrar aquele momento antes que ele se tornasse algo impossível de controlar. Eu preciso ir, falei mais firme dessa vez. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Quando me virei para sair, ouvi a voz dele me chamar de novo. Marina! Eu parei sem olhar para trás. Obrigada. Por hoje. A palavra obrigada vinda de alguém como ele parecia deslocada, mas sincera. Eu senti um sorriso leve surgir sem que eu pudesse evitar. De nada, Davi. Foi a primeira vez que falei o nome dele sem formalidade. O som pareceu preencher o espaço entre nós, criando uma intimidade silenciosa que me acompanhou até o corredor. Quando a porta se fechou atrás de mim, eu senti como se tivesse deixado algo importante lá dentro. Meu coração ainda batia rápido e eu precisei respirar fundo antes de continuar pelo corredor. O resto da manhã passou como um borrão. Eu limpava quartos, dobrava toalhas, respondia a colegas, mas minha mente voltava sempre para aquele encontro, para o jeito que ele tinha dito meu nome, para o peso das palavras dele, para a sensação de ter sido vista de verdade. Naquela tarde, enquanto descia para o refeitório dos funcionários, eu tentei me convencer de que aquilo não significava nada. Ele era um hóspede importante, eu era apenas uma funcionária. Nossos mundos não se misturavam. Mas algo dentro de mim sabia que a história não tinha terminado naquele quarto. E do outro lado do hotel, Davi também pensava em mim. Ele tentou voltar aos contratos, às reuniões, aos números, mas cada vez que fechava os olhos, via meu rosto, meu olhar tímido,
a forma como eu falava com sinceridade. Ele não entendia por que aquela conversa simples tinha mexido tanto com ele, mas sabia que havia despertado algo que ele tinha esquecido que existia. Naquela noite, ele saiu do quarto exatamente às 9 da noite, sem saber se iria me encontrar ou não. Talvez fosse coincidência, talvez não. E assim, sem promessas e sem planos, começou uma dança silenciosa de encontros que pareciam casuais demais para serem apenas acaso. Depois daquele segundo encontro no quarto 709, algo mudou dentro de mim de um jeito silencioso, mas impossível de ignorar. Não foi uma transformação imediata, nem uma revolução repentina. Foi mais sutil, como uma corrente leve puxando para uma direção desconhecida. Eu continuava fazendo meu trabalho como sempre fiz, dobrando lençóis, empurrando o carrinho pelos corredores, respondendo educadamente aos hóspedes. Por fora, nada parecia diferente. Por dentro, porém, cada passo parecia carregado de uma expectativa nova. Na manhã seguinte, eu tentei evitar pensar em Davi. Eu repetia para mim mesma que aquilo tinha sido apenas uma conversa fora do comum. Ele era um hóspede importante, alguém acostumado a controlar tudo ao redor. Eu era apenas uma funcionária. Não fazia sentido permitir que aquele encontro ocupasse tanto espaço na minha mente. Mas o corpo não obedece tão fácil quanto a razão. Quando o elevador abriu no 7º andar, meu olhar correu automaticamente pelo corredor, como se buscasse algo que eu não queria admitir. Eu não o vi ali, e uma parte de mim sentiu alívio. Outra parte sentiu uma pontada estranha, quase decepcionada. O turno seguiu rápido. O hotel estava cheio, e a equipe parecia mais agitada do que o normal. Comentários baixos circulavam entre os funcionários sobre um empresário importante hospedado ali, alguém que tinha reuniões decisivas acontecendo. Eu sabia de quem estavam falando, mas fiquei em silêncio, guardando aquela informação só para mim. Por volta das 9 da manhã, enquanto eu organizava as toalhas em um carrinho extra, ouvi passos firmes atrás de mim. Não precisei olhar para saber quem era. Havia algo na presença dele que parecia alterar o ritmo do ambiente, como se o ar ficasse mais denso. "Bom dia, Marina." A voz dele veio calma, mas carregada de uma familiaridade inesperada. Eu me virei devagar, tentando manter a postura profissional. "Bom dia, Davi." Falar o nome dele ainda parecia um gesto íntimo demais, mas ele sorriu de leve, como se aprovasse aquele detalhe. Ele não estava com o terno completo daquela vez. Apenas uma camisa clara, mangas arregaçadas e o primeiro botão aberto, revelando a linha do pescoço. Era um visual mais simples, mas que deixava o olhar dele ainda mais humano, menos distante. "Você sempre começa cedo assim?" ele perguntou. "É o horário do meu turno", respondi, ajeitando uma pilha de toalhas que já estava perfeita. Ele observou meus movimentos com atenção silenciosa. Eu senti o peso daquele olhar sem precisar levantar o rosto. Não era invasivo, mas era intenso o suficiente para fazer meu coração acelerar. "Posso te acompanhar por um momento?" ele perguntou. Eu hesitei. Aquilo já estava saindo do território seguro. Funcionários não conversavam com hóspedes pelos corredores sem motivo, mas algo dentro de mim disse que negar naquele instante seria como quebrar uma ponte que estava sendo construída com cuidado. "Só um pouco", respondi. Caminhamos lado a lado pelo corredor. Eu empurrava o carrinho devagar e ele mantinha o passo no mesmo ritmo. Era estranho sentir aquela proximidade sem a formalidade rígida que separava nossos mundos. Os passos dele eram silenciosos, mas firmes, e eu conseguia perceber cada movimento pelo canto do olho. "Você parece diferente hoje", ele comentou. "Diferente como?" "Mais distante, como se estivesse tentando fugir." As palavras me pegaram de surpresa. Eu parei por um instante encarando o chão. "Talvez eu esteja tentando lembrar qual é o meu lugar aqui", respondi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, antes de falar novamente. "E qual é?" "Trabalhar, limpar e ir embora", disse, tentando manter a leveza. Ele soltou um suspiro baixo. "Isso parece pouco para alguém como você." Eu senti um calor subir pelo peito. Ninguém nunca tinha falado comigo daquela forma. Eu estava acostumada a ser parte da engrenagem, não alguém que merecesse reflexão. "Você não me conhece", falei. "Eu estou tentando", respondeu ele sem hesitar. Houve um silêncio carregado entre nós. Eu senti a tensão crescer devagar, como uma chama baixa que se espalha sem pressa. Cada palavra parecia mais pesada do que deveria, como se escondesse algo maior. Chegamos ao fim do corredor, e eu precisei entrar em outro quarto para continuar o trabalho.
Ele parou na porta, apoiando a mão no batente, mas sem invadir o espaço. "Posso esperar?" perguntou. Eu pensei por um momento. Aquilo não fazia sentido dentro das regras do hotel, mas havia algo no jeito dele, uma vulnerabilidade que não combinava com o poder que ele carregava, que me fez assentir. Enquanto eu trocava os lençóis, eu sentia a presença dele atrás de mim. Não havia toque, não havia palavras, apenas o som da respiração dele e o leve perfume amadeirado que parecia preencher o ambiente. Meu corpo inteiro estava consciente daquela proximidade, e eu lutava para manter os movimentos firmes. "Você nunca pensa em fazer outra coisa?" ele perguntou. "Todo dia", respondi sem olhar para trás. "E por que não faz?" Eu parei por um instante, segurando um travesseiro nas mãos. "Porque sonhos custam caro." Ele não respondeu imediatamente. Quando me virei, encontrei os olhos dele fixos em mim, mais suaves do que antes. "Talvez alguém precise lembrar você de que merece mais", disse ele. As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. Eu não sabia se aquilo era um elogio, uma promessa ou apenas um pensamento solto, mas senti algo apertar no peito. Terminamos aquele momento em silêncio. Eu empurrei o carrinho para fora do quarto e ele caminhou ao meu lado novamente. Havia algo diferente entre nós agora, uma intimidade que não precisava de explicação. Cada passo parecia um acordo silencioso de continuar, mesmo sem saber até onde aquilo iria. Quando chegamos perto do elevador, ele parou. "Eu vou sair para uma reunião agora", disse. Eu assenti sem saber o que responder. "Mas posso te ver mais tarde?" ele perguntou. A pergunta pairou no ar como um segredo. Eu senti meu coração acelerar, dividido entre o desejo de dizer sim e o medo das consequências. "Talvez", respondi tentando manter a neutralidade. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, daqueles que iluminam o rosto inteiro. "Eu vou considerar isso um sim." As portas do elevador se abriram e ele entrou mantendo os olhos em mim até o último segundo. Quando as portas se fecharam, eu fiquei parada ali por alguns instantes, tentando entender o que estava acontecendo comigo. O resto do dia passou como um sonho distante. Eu trabalhava, respondia às pessoas, mas minha mente voltava sempre para aquele encontro no corredor, para o jeito que ele falava comigo, como se eu fosse mais do que uma função. Naquela noite, enquanto voltava para casa no ônibus lotado, eu encostei a cabeça no vidro e fechei os olhos. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso, um mundo onde sentimentos cresciam rápido demais, onde o desejo não era apenas físico, mas emocional, quente e profundo, capaz de mudar tudo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia se queria fugir disso. Depois daquele dia no corredor, eu percebi que já não era possível fingir que nada estava acontecendo. Não havia promessas entre nós, não existia uma conversa direta sobre sentimentos, mas havia algo no ar que crescia a cada encontro, a cada troca de olhar silenciosa. Era como caminhar sobre uma linha invisível, sabendo que um passo errado poderia mudar tudo. Naquela tarde, o hotel parecia mais agitado do que o normal. Hóspedes entrando e saindo, telefones tocando sem parar, colegas correndo entre os andares. Eu tentava me concentrar nas tarefas, repetindo os movimentos que já eram automáticos para mim. Mas minha mente voltava sempre para o que Davi tinha dito antes de entrar no elevador. "Posso te ver mais tarde?" Eu não tinha dado uma resposta clara, talvez porque uma parte de mim quisesse manter aquela distância segura. Outra parte, porém, esperava pelo momento em que nossos caminhos se cruzariam de novo. Por volta das 7 da noite, eu estava organizando o depósito do 7º andar quando ouvi passos se aproximando. Não precisei olhar para reconhecer a presença dele. Havia algo no jeito que Davi caminhava, uma firmeza tranquila que parecia mudar o ritmo do ambiente. "Marina!" A voz dele veio baixa, quase íntima, como se fosse apenas para mim. Eu virei devagar, sentindo o coração acelerar antes mesmo de encontrar os olhos cinza, que já começavam a me parecer familiares demais. "Você voltou cedo da reunião", comentei, tentando manter a calma. "Não consegui me concentrar", respondeu ele direto. A sinceridade da frase me pegou desprevenida. Ele não parecia disposto a esconder o que sentia, e aquilo me deixava ainda mais vulnerável. "Isso não é bom", murmurei. "Depende do motivo", disse, dando um passo mais perto. O espaço entre nós diminuiu de forma quase imperceptível, mas suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele, o perfume amadeirado que já começava a ficar gravado na minha memória. Eu segurei o pano que estava nas mãos com mais força do que precisava, tentando manter o controle da situação. "Você deveria descansar", falei,
desviando o olhar para as prateleiras. Talvez, respondeu ele, mas eu queria te ver. As palavras ficaram suspensas entre nós, simples e diretas. Eu senti um arrepio percorrer minha pele, não de medo, mas de uma expectativa quente que crescia devagar. Não havia nada vulgar naquele momento, apenas uma proximidade intensa, cheia de coisas não ditas. Ele se encostou levemente na parede, observando meus movimentos, enquanto eu terminava de organizar o espaço. Eu sentia o olhar dele sobre mim, atento, curioso, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Você parece cansada, comentou. É um dia longo, respondi. Você cuida de todo mundo aqui. Mas quem cuida de você? A pergunta me fez parar. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Minha vida sempre foi sobre sobreviver, sobre seguir em frente sem esperar que alguém olhasse por mim. Ninguém precisa, falei, tentando parecer forte. Ele balançou a cabeça lentamente. Todo mundo precisa, Marina. Houve um silêncio profundo depois disso. Eu senti uma vontade estranha de me aproximar, de confiar naquele espaço que ele estava criando entre nós. Mas também havia medo. Medo de acreditar em algo que talvez não pudesse durar. Você deveria ir descansar, repeti mais baixo. Ele não se moveu. Apenas me olhou com uma intensidade que parecia atravessar minhas defesas. Se eu for agora, você vai pensar em mim? Perguntou. A pergunta me fez perder o ar por um segundo. Eu não esperava algo tão direto. Eu não sei, respondi tentando sorrir. Ele deu um passo mais perto. Não houve toque, mas a proximidade fez meu coração disparar. Eu podia sentir a respiração dele mais próxima, o calor suave que parecia envolver tudo ao redor. Eu penso em você o tempo todo, disse ele. A confissão veio sem pressa, sem dramatização, apenas como uma verdade simples. Eu senti o chão parecer instável por um instante. Aquilo era perigoso, era bonito, era intenso demais para algo que tinha começado tão silencioso. Davi, comecei sem saber exatamente o que dizer. Ele ergueu a mão como se pedisse calma. Eu sei que é complicado. Eu sei que nossos mundos são diferentes. Mas quando eu estou perto de você, tudo fica mais claro. Eu engoli seco. As palavras dele me atingiam de um jeito profundo, porque eram sinceras. Eu via isso nos olhos dele, na forma como a postura firme parecia suavizar quando ele falava comigo. Isso pode acabar machucando alguém, falei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Talvez, mas ignorar também machuca. A frase ficou ecoando dentro de mim. Eu sabia que ele tinha razão. Eu estava tentando controlar algo que já não dependia apenas da minha vontade. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra algum pensamento. Vamos sair para jantar hoje, disse de repente. O convite veio como um impulso, mas havia cuidado na voz dele. Deve ser o trabalho aqui, respondi lembrando da realidade que nos separava. Então, vamos caminhar um pouco lá fora quando seu turno acabar, sugeriu mais suave. Eu hesitei. A ideia de sair daquele espaço controlado, de estar com ele fora das paredes do hotel, parecia ao mesmo tempo assustadora e irresistível. Só uma caminhada, completei. Ele sorriu, e aquele sorriso fez algo aquecer dentro de mim. Só uma caminhada. Quando ele se afastou para ir embora, eu fiquei parada ali por alguns segundos, tentando recuperar o ritmo da respiração. Meu coração ainda batia forte, e eu sabia que aquela decisão mudaria alguma coisa dentro de mim. O restante do turno passou lentamente. Cada minuto parecia mais longo, como se o tempo estivesse esperando por aquele encontro. Quando finalmente terminei, troquei o uniforme e respirei fundo antes de sair pela porta dos funcionários. Ele estava lá fora, encostado em um carro escuro, olhando para a rua iluminada pela cidade. Quando me viu, o olhar dele suavizou e eu senti novamente aquela sensação de ser vista de verdade. Você veio, disse ele. Eu disse que era só uma caminhada, respondi tentando esconder o sorriso. Caminhamos lado a lado pelas ruas próximas ao hotel. O movimento da cidade, as luzes, o som distante dos carros, criavam um cenário quase íntimo, como se estivéssemos dentro de uma bolha separada do resto do mundo. Em alguns momentos nossas mãos quase se tocavam, mas nenhum de nós dava o passo final. Havia um desejo silencioso ali, quente, cheio de significado, mas também havia respeito e cuidado. Você sempre foi assim, intensa e calma ao mesmo tempo? Ele perguntou enquanto caminhávamos. Talvez eu só esteja tentando não me perder, respondi. Ele parou por um instante, olhando diretamente para mim. Eu não quero que você se perca.
Quero que você se encontre. As palavras dele tocaram algo profundo dentro de mim. Eu senti vontade de encostar a cabeça no ombro dele, de permitir aquela proximidade que crescia a cada minuto. Mas ainda havia uma linha invisível que eu não sabia se estava pronta para cruzar. Continuamos caminhando em silêncio por alguns minutos. O vento leve bagunçava meus cabelos, e eu percebia o olhar dele acompanhar cada movimento meu com uma atenção quase reverente. Naquele momento, eu entendi que não era apenas uma atração passageira. Era algo maior, mais profundo, algo que estava começando a mudar a forma como eu via o mundo. E mesmo sem saber para onde aquilo nos levaria, eu senti que já não era possível voltar atrás. A caminhada naquela noite parecia simples por fora, mas por dentro, tudo em mim estava mudando. Cada passo ao lado de Davi fazia o mundo parecer mais silencioso, como se a cidade ao redor diminuísse o ritmo apenas para que a gente pudesse existir naquele espaço que criávamos juntos. Não havia pressa, não havia promessas, apenas uma proximidade que crescia devagar, quente e intensa. As luzes da rua refletiam nos olhos cinza dele, deixando o olhar ainda mais profundo. Em alguns momentos, eu desviava o rosto, tentando proteger o que ainda restava da minha segurança. Eu sabia que estava atravessando uma linha invisível, aquela que separa o que é apenas curiosidade do que começa a se tornar inevitável. Você está quieta, ele comentou caminhando ao meu lado. Estou pensando, respondi. Em fugir? Perguntou com um meio sorriso. Eu respirei fundo antes de responder. Em entender por que isso parece tão real. Ele não respondeu imediatamente. Apenas diminuiu o passo até que ficássemos frente a frente sob a luz suave de um poste. A cidade continuava viva ao redor, mas naquele instante parecia que só existíamos nós dois. Porque é real, disse ele. As palavras vieram sem peso, mas carregadas de verdade. Eu senti meu coração acelerar não por medo, mas por reconhecer que também sentia aquilo. Continuamos caminhando até chegar a uma pequena praça quase vazia. O som distante do trânsito criava um fundo constante, enquanto uma brisa leve fazia meus cabelos se moverem devagar. Sentamos em um banco, mantendo uma distância segura, mas carregada de tensão. Você sempre parece tão forte, ele disse depois de alguns minutos. Eu só aprendi a parecer, respondi. Ele virou o rosto para mim com atenção. E por dentro? Eu hesitei antes de responder. Por dentro, eu tenho medo de acreditar em coisas que podem desaparecer. Davi ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. A expressão dele mudou, como se estivesse refletindo sobre algo próprio. Eu também tenho medo, confessou. Aquilo me surpreendeu. Era estranho imaginar alguém como ele admitindo algo tão vulnerável. Medo do quê? Perguntei. De perder o pouco que ainda me faz sentir vivo. Houve um momento de silêncio depois disso. Eu senti uma vontade crescente de me aproximar, de encostar a mão na dele, mas permaneci imóvel, lutando contra o impulso. Você não deveria dizer coisas assim para mim, murmurei. Por quê? Porque eu posso começar a acreditar. Ele soltou um suspiro baixo. Talvez seja exatamente isso que eu quero. As palavras dele aqueceram algo dentro de mim. Eu percebi que não era apenas atração física, era uma conexão mais profunda, construída nos pequenos detalhes, nos silêncios compartilhados, nos olhares que diziam mais do que qualquer frase. Ficamos ali por um tempo que eu não soube medir. Em certo momento, ele levantou e estendeu a mão para mim. Vamos andar mais um pouco? Eu aceitei, colocando minha mão na dele pela primeira vez. O toque foi leve, quase tímido, mas suficiente para fazer um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Não havia pressa naquele gesto, apenas uma confirmação silenciosa de que algo entre nós estava mudando. Caminhamos devagar, as mãos ainda entrelaçadas. O calor do toque dele parecia atravessar a pele, criando uma sensação que era ao mesmo tempo calma e intensa. Eu me perguntava como algo tão simples podia carregar tanto significado. Eu não costumo fazer isso, ele disse olhando para nossas mãos. Eu também não, respondi. Ele sorriu de leve, e aquele sorriso parecia menos protegido, mais verdadeiro. Paramos perto de uma cafeteria pequena, quase escondida entre prédios altos. Ele sugeriu que entrássemos e eu aceitei. O lugar era simples, com luzes suaves e poucas pessoas. Sentamos em uma mesa no canto, longe do movimento, como se estivéssemos protegendo aquele momento do resto do mundo. Conversamos por horas. Ele falou sobre o peso das decisões que precisava tomar todos os dias, sobre como a vida dele parecia planejada por outras pessoas desde muito cedo. Eu falei sobre o abrigo onde cresci,
sobre o esforço para construir uma vida simples, mas segura. Em vários momentos, nossos olhares se encontravam de um jeito que fazia o tempo parecer mais lento. Não havia necessidade de grandes gestos. O desejo estava nos detalhes, no jeito que ele inclinava a cabeça para me ouvir melhor, na forma como eu me pegava observando as mãos dele enquanto ele falava. Quando saímos da cafeteria, a noite já estava mais silenciosa. Caminhamos de volta em direção ao hotel sem dizer muito. O ar entre nós estava carregado de algo novo, algo que parecia pedir um passo adiante. Paramos na entrada dos funcionários. A luz amarelada iluminava o rosto dele, e eu senti um nó no peito ao perceber que aquela noite estava chegando ao fim. Obrigada pela caminhada, falei tentando manter a voz firme. Eu deveria agradecer, respondeu ele. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O olhar dele desceu lentamente até meus lábios, e eu senti o coração acelerar de forma intensa. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando uma decisão. Ele deu um passo mais perto. Eu não recuei. O ar parecia quente, carregado de expectativa. Ele levantou a mão devagar, tocando levemente uma mecha do meu cabelo que havia caído sobre meu rosto. O gesto foi suave, cuidadoso, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Eu posso? Perguntou em voz baixa. Eu sabia o que ele queria dizer, e por um segundo pensei em negar, em manter a distância segura que sempre me protegeu. Mas naquele instante eu também sabia que negar seria mentir para mim mesma. Eu apenas assenti. Ele se inclinou lentamente, e nossos lábios se encontraram em um beijo leve, quase tímido. Não havia pressa, não havia intensidade exagerada. Era um toque quente, cheio de significado, como se estivéssemos descobrindo um território novo juntos. Quando nos afastamos, eu senti o coração bater tão forte que precisei respirar fundo. Boa noite, Marina, ele sussurrou. Boa noite, Davi. Entrei pela porta com passos lentos, sentindo o calor daquele momento ainda presente na pele. Enquanto caminhava pelo corredor interno do hotel, eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha certeza se queria proteger meu coração ou entregá-lo de vez. Depois daquele primeiro beijo, nada voltou a ser simples. Não foi um gesto explosivo ou arrebatado, mas deixou uma marca silenciosa que me acompanhou desde o momento em que entrei novamente no hotel até a hora em que me deitei no meu pequeno apartamento. Eu fechei os olhos tentando dormir, mas tudo que vinha à mente era o toque suave da mão de Davi no meu cabelo, o calor da respiração dele tão perto da minha. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. O coração parecia inquieto, como se soubesse que algo estava prestes a mudar ainda mais. Eu tentei agir normalmente, preparando café, escolhendo roupas simples, repetindo para mim mesma que precisava manter os pés no chão. Mas a verdade era que já não existia mais aquele espaço seguro onde eu costumava me esconder. Quando cheguei ao hotel, senti a energia do lugar diferente. Comentários baixos circulavam pelos corredores, funcionários cochichando sobre reuniões importantes que estavam acontecendo nos andares superiores. Eu tentei ignorar tudo, focando apenas no meu trabalho. Mesmo assim, cada vez que o elevador abria, meus olhos buscavam automaticamente por ele. Por volta das 10 da manhã, enquanto organizava o carrinho no depósito, ouvi passos conhecidos. Não precisei olhar para saber que era Davi. Havia uma maneira específica como ele ocupava o espaço, firme e ao mesmo tempo calma. Bom dia, ele disse a voz baixa. Eu me virei devagar, sentindo um sorriso involuntário surgir. Bom dia. Houve um silêncio breve, mas carregado de significado. Era diferente de antes. O beijo da noite anterior tinha mudado algo entre nós, tornando cada olhar mais profundo, cada palavra mais intensa. Você dormiu bem? Ele perguntou. Eu hesitei antes de responder. Mais ou menos. Ele sorriu de leve. Eu também não. A sinceridade dele me fez rir baixinho, quebrando a tensão por um instante. Ele se aproximou um pouco mais sem invadir o espaço, mas o suficiente para que eu sentisse o calor da presença dele. Eu fiquei pensando na gente, confessou. Meu coração acelerou. E chegou a alguma conclusão? Perguntei. Ele demorou alguns segundos para responder. Que eu não quero fingir que isso não está acontecendo. As palavras dele trouxeram uma mistura de alívio e medo. Eu sabia que estava entrando em um território onde as emoções poderiam ficar mais intensas do que eu estava preparada para lidar. Davi, isso pode complicar muita coisa, falei. Ele assentiu.
como se já tivesse considerado essa possibilidade. Eu sei, mas também sei que ficar longe de você não parece mais uma opção. A firmeza na voz dele me fez respirar fundo. Eu nunca tinha vivido algo assim, algo que crescia tão rápido e ao mesmo tempo parecia tão natural. Continuamos conversando enquanto eu terminava de organizar o depósito. Em vários momentos, nossas mãos se encontravam por acaso e cada toque parecia carregar uma eletricidade silenciosa, quente, mas respeitosa. Não havia pressa. Era como se estivéssemos aprendendo a nos aproximar aos poucos. Você vai ter tempo depois do trabalho? Ele perguntou. Eu pensei por um instante antes de responder. Talvez? Ele sorriu, reconhecendo o cuidado nas minhas palavras. Então eu espero por você. O resto do dia passou devagar. Eu trabalhava, mas minha mente voltava sempre para aquela promessa silenciosa. Quando o turno finalmente terminou, troquei o uniforme e respirei fundo antes de sair. Davi estava me esperando do lado de fora, como na noite anterior. Mas dessa vez havia algo diferente no olhar dele. Uma intensidade mais profunda, como se estivesse decidido a deixar os sentimentos falarem mais alto. Eu conheço um lugar tranquilo, disse ele. Entramos no carro dele, e eu senti um frio na barriga ao perceber que estava confiando nele de uma forma que nunca tinha confiado em ninguém antes. O caminho foi silencioso, mas confortável. Ele colocou uma música baixa, e eu observei as luzes da cidade passando pela janela. Chegamos a um pequeno restaurante afastado das áreas mais movimentadas. O ambiente era simples, com luz suave e poucas pessoas. Sentamos em uma mesa no canto e pela primeira vez eu percebi o quanto era fácil conversar com ele fora das paredes do hotel. Falamos sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Ele contou histórias da infância, do peso das expectativas familiares, das decisões que parecia nunca ter escolhido de verdade. Eu falei sobre meus sonhos pequenos, sobre o desejo de estudar algo novo, sobre o medo constante de não ser suficiente. Em vários momentos, nossos olhares se encontravam, e o silêncio entre nós parecia mais íntimo do que qualquer conversa. O desejo não estava em gestos exagerados, mas nos detalhes, na forma como ele segurava minha mão enquanto eu falava, no jeito que eu me inclinava para ouvir melhor quando ele baixava a voz. Depois do jantar, caminhamos até um pequeno mirante próximo ao restaurante. A vista da cidade iluminada era silenciosa, quase mágica. Ficamos lado a lado, observando as luzes ao longe. Eu tenho medo de me apaixonar, confessei de repente. Ele virou o rosto para mim. Eu também. Houve um silêncio profundo depois disso. Eu senti a mão dele encontrar a minha devagar, como se pedisse permissão. Não recuei. Pelo contrário, entrelacei meus dedos nos dele, deixando que o calor daquele toque se espalhasse. Ele se aproximou lentamente, e dessa vez o beijo não foi tímido como o primeiro. Ainda havia cuidado, ainda havia respeito, mas também existia uma intensidade nova, um desejo quente que parecia crescer a cada segundo. Não era vulgar, não era apressado, era profundo, carregado de emoção, como se cada toque dissesse mais do que qualquer palavra. Quando nos afastamos, eu senti o coração batendo forte, o mundo girando devagar ao redor. Você está bem? Ele perguntou. Estou, só tentando entender tudo isso. Ele sorriu e encostou a testa na minha por um instante, um gesto simples que trouxe uma calma inesperada. Não precisamos entender tudo agora, disse. Voltamos para o carro em silêncio, mas um silêncio confortável. Quando ele me deixou na entrada do hotel, ficamos alguns segundos parados antes de eu sair. Boa noite, Marina. Boa noite, Davi. Entrei sentindo que algo dentro de mim estava mudando profundamente. O desejo que crescia entre nós não era apenas físico, era emocional, intenso, cheio de significado. E eu sabia que estava cada vez mais difícil fingir que aquilo era apenas um encontro passageiro. Depois daquela noite no mirante, algo entre mim e Davi deixou de ser apenas uma possibilidade silenciosa e passou a existir de verdade, como uma presença constante que caminhava ao meu lado, mesmo quando ele não estava ali. Eu acordei no dia seguinte com uma sensação diferente no peito, uma mistura de calma e inquietação, como se estivesse vivendo algo bonito demais para durar. No hotel, o ritmo continuava intenso. Hóspedes chegando, funcionários correndo pelos corredores, telefones tocando sem parar. Por fora, tudo seguia igual. Por dentro, porém, cada encontro com Davi parecia carregar mais peso, mais significado. Não eram apenas conversas casuais. Havia um desejo crescente,
quente e profundo, mas também um cuidado silencioso que tornava cada momento especial. Naquela manhã, enquanto eu organizava os quartos do 8º andar, recebi uma mensagem dele. Posso te ver antes do almoço? Meu coração acelerou só de ler. Eu hesitei por alguns segundos antes de responder. Parte de mim queria correr até ele. Outra parte ainda tentava manter alguma distância para não se perder completamente. Talvez, respondi, mantendo a mesma cautela de sempre. Alguns minutos depois, ele apareceu no corredor. Não estava com o terno formal de sempre, apenas uma camisa clara e calça escura, como se tivesse deixado o papel de empresário importante de lado por algumas horas. O olhar dele suavizou quando me viu. Eu precisava te ver, disse. A frase veio simples, mas carregada de sinceridade. Eu senti um calor subir pelo peito, algo difícil de controlar. Está tudo bem? Perguntei. Ele demorou alguns segundos para responder, mais ou menos. Caminhamos até uma área mais tranquila do hotel, longe do movimento dos hóspedes. Ele parecia pensativo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Eu vou precisar viajar por alguns dias, disse finalmente. As palavras caíram em mim como um silêncio pesado. Eu não sabia por que aquilo me afetava tanto, mas senti uma pontada estranha, quase dolorida. É trabalho? Perguntei. Ele assentiu. Uma situação complicada na empresa. Eu não posso adiar. Eu tentei manter a expressão calma, mas por dentro tudo parecia mais frágil. Então, você vai embora. Ele se aproximou um pouco mais. A forma como ele disse aquilo trouxe um pouco de alívio, mas também levantou dúvidas que eu não sabia explicar. David, nós estamos indo rápido demais, confessei. Ele respirou fundo antes de responder. Eu sei, mas quando estou com você parece que tudo faz sentido. As palavras dele tocaram algo profundo dentro de mim. Eu senti vontade de acreditar, de mergulhar de vez naquele sentimento que crescia sem pedir permissão. Mas também havia medo. Medo de me entregar e depois precisar juntar os pedaços sozinha. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas nos olhando. O desejo entre nós era evidente, mas não havia pressa. Ele levantou a mão devagar e encostou na minha. Um gesto simples que trouxe uma sensação de segurança inesperada. Você vai sentir minha falta? Perguntou com um sorriso leve. Eu hesitei antes de responder. Talvez? Ele riu baixo. Eu já sinto a sua. Naquele momento, o ar entre nós parecia mais quente, mais intenso. Ele se aproximou lentamente e nossos lábios se encontraram em um beijo profundo, carregado de emoção. Não era apenas desejo físico, era uma mistura de saudade antecipada e promessa silenciosa. Quando nos afastamos, eu senti os olhos arderem levemente. Eu não gosto dessa sensação de despedida, murmurei. Ele encostou a testa na minha. Não é uma despedida, é só uma pausa. Passei o resto do dia tentando focar no trabalho, mas minha mente voltava sempre para aquela conversa, para o jeito que ele tinha me olhado, como se estivesse gravando cada detalhe meu antes de partir. Naquela noite ele me chamou para ir até o apartamento que mantinha na cidade, um lugar que usava quando precisava fugir da rotina intensa. Eu hesitei por alguns segundos antes de aceitar. Não era apenas um convite, era um passo maior, um sinal de confiança que eu nunca tinha experimentado antes. O apartamento era diferente de tudo que eu imaginava. Não tinha o luxo exagerado que eu esperava. Era acolhedor, com livros espalhados, luz suave e uma sensação de calma que contrastava com a imagem pública dele. Esse é o único lugar onde eu posso ser só eu, explicou. Caminhei pelo espaço devagar, observando cada detalhe. Era estranho pensar que alguém tão poderoso precisava de um refúgio para simplesmente existir. Sentamos no sofá e por alguns minutos ficamos apenas conversando. Ele parecia mais leve ali, mais próximo, menos protegido pelas camadas que eu via no hotel. Eu queria poder te mostrar esse lado meu desde o começo, disse. Você está mostrando agora, respondi. Ele segurou minha mão com cuidado, como se aquele gesto fosse precioso demais para ser apressado. O olhar dele percorreu meu rosto lentamente e eu senti o coração bater forte. O beijo que veio depois foi diferente de todos os outros, mais intenso, mais profundo, cheio de desejo contido e emoção. As mãos dele deslizaram pelas minhas costas com respeito, como se estivesse perguntando sem palavras até onde podia ir. Não havia vulgaridade, apenas calor, um desejo que parecia nascer do carinho que construímos juntos. Eu senti a respiração dele mais próxima, o coração batendo no mesmo ritmo que o meu. Cada toque parecia carregado de significado.
como se estivéssemos tentando gravar aquele momento na memória. Ficamos ali por um longo tempo, entre beijos e silêncios, permitindo que o sentimento crescesse sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completamente vista, completamente desejada, não apenas pelo corpo, mas pela pessoa que eu era. Quando a noite avançou, nos sentamos no chão da sala, encostados um no outro, falando sobre o futuro sem promessas exageradas. Ele falou sobre a viagem, sobre os desafios que enfrentaria. Eu falei sobre meus medos, sobre a dificuldade de confiar em algo que parecia tão intenso. "Eu não quero te perder", disse ele em voz baixa. "Você ainda nem me tem", respondi com um sorriso triste. Ele segurou meu rosto com cuidado. "Eu quero conquistar você de verdade." As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim, enquanto a madrugada avançava. Quando finalmente me levou de volta ao hotel, ficamos alguns segundos dentro do carro, em silêncio. "Cuida de você", ele disse. "Você também." Saí do carro com o coração apertado, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Eu não sabia o que o futuro guardava, mas sabia que aquele sentimento já era grande demais para ser ignorado. E enquanto caminhava em direção à entrada do hotel, eu percebi que estava vivendo o começo de algo que poderia mudar tudo. A viagem de Davi começou antes mesmo de eu conseguir entender o que estava sentindo. Na manhã seguinte, àquela noite no apartamento dele, acordei com uma mistura estranha de saudade e ansiedade, como se algo dentro de mim soubesse que os próximos dias seriam difíceis. O hotel continuava cheio. O ritmo do trabalho não diminuía, mas havia um vazio silencioso nos corredores. Cada elevador que abria sem ele dentro parecia confirmar que a ausência tinha peso. Os primeiros dias passaram devagar. Davi me mandava mensagens curtas, perguntando como eu estava, dizendo que sentia minha falta, contando pequenos detalhes da viagem. Eu respondia com cuidado, tentando não parecer vulnerável demais, mas era impossível negar que cada palavra dele aquecia meu peito. Na terceira noite, enquanto eu voltava para casa depois de um turno cansativo, recebi uma ligação dele. A voz soou diferente, mais pesada. "Marina, posso falar com você um pouco?" Sentei na cama, tirando os sapatos lentamente. "Claro." Houve um silêncio antes de ele continuar. "As coisas aqui estão mais complicadas do que eu imaginei." Meu coração apertou. "Você está bem?" "Não sei", respondeu ele com sinceridade. "Tem decisões que eu preciso tomar, decisões que vão mudar muita coisa." Eu senti um frio leve percorrer o corpo. Havia algo nas palavras dele que parecia maior do que apenas trabalho. "Você quer falar sobre isso?" Ele respirou fundo do outro lado da linha. "Eu prometi que seria honesto com você. E existe algo que eu não contei." Aquelas palavras ficaram suspensas no ar como uma sombra. "Eu estou noivo", disse ele finalmente. O silêncio tomou conta do quarto. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Mesmo que algo dentro de mim suspeitasse, ouvir aquilo em voz alta foi como um golpe inesperado. "Eu não sabia", murmurei. "Eu deveria ter contado antes. Não é um relacionamento de verdade, Marina. É um acordo entre famílias, negócios, uma história antiga que nunca fez sentido para mim." Eu tentei respirar fundo, mas o peito parecia apertado demais. "Mas ainda existe", respondi. Ele não negou. "Sim." A sinceridade dele doía, mas ao mesmo tempo mostrava que não queria mentir. Eu fechei os olhos tentando organizar os pensamentos. "Então o que estamos fazendo?" perguntei a voz baixa. Houve um silêncio longo antes da resposta. "Eu estou tentando encontrar coragem para mudar minha vida." As palavras dele trouxeram lágrimas que eu não esperava sentir. Eu sabia que estava apaixonada, mas também sabia que aquela situação era complicada demais. "David, eu não quero ser um segredo", falei. "Você nunca foi um segredo para mim, mas para o resto do mundo eu sou." Ele não respondeu imediatamente. O silêncio dizia mais do que qualquer frase. Naquela noite dormi pouco. Pensamentos confusos se misturavam com lembranças dos momentos que tivemos juntos. O desejo que crescia entre nós agora vinha acompanhado de uma dor nova, um conflito que parecia inevitável. Os dias seguintes passaram em um ritmo estranho. Davi ficou mais distante nas mensagens, ocupado com reuniões e decisões importantes. Eu tentei focar no trabalho, mas era impossível ignorar o vazio que crescia dentro de mim. Uma semana depois, ele voltou. Eu estava no 7º andar quando o vi caminhando pelo corredor. O olhar dele parecia cansado, mais sério do que antes. Quando nossos olhos se encontraram, senti uma mistura de alívio e tensão.
Precisamos conversar, disse ele. Fomos até uma área mais reservada do hotel. Eu podia sentir o coração batendo rápido, antecipando algo que talvez mudasse tudo. Eu falei com minha família, começou ele. Esperei em silêncio. Eu disse que não queria continuar com o noivado. As palavras vieram como um choque suave. E o que aconteceu? Perguntei. Ele riu sem humor. O esperado. Pressão, ameaças, promessas, tudo ao mesmo tempo. Eu senti vontade de abraçá-lo, mas permaneci imóvel. E agora? Ele me olhou com intensidade. Agora eu estou tentando decidir se vou lutar pelo que eu sinto ou continuar vivendo a vida que esperam de mim. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Eu percebi que ele estava em um conflito real, não apenas emocional, mas também prático. Você não precisa decidir por mim, falei. Eu sei, mas você mudou tudo, Marina. Houve um silêncio longo. Eu sentia o desejo de tocar a mão dele, de dizer que tudo ficaria bem, mas também havia medo. Medo de acreditar em algo que poderia desmoronar. Ele se aproximou devagar. Eu não quero te machucar. Então não me prometa coisas que talvez não possa cumprir, respondi. Os olhos dele suavizaram. Eu não quero prometer, quero tentar. O beijo que veio depois foi diferente dos anteriores. Não era apenas desejo. Era uma mistura de saudade, dor e esperança. As mãos dele seguraram meu rosto com cuidado e eu senti as lágrimas escaparem sem que eu pudesse impedir. Quando nos afastamos, ficamos apenas respirando juntos. Eu tenho medo, confessei. Eu também, disse ele. Nos dias seguintes, a relação entre nós ficou mais intensa, mas também mais frágil. Cada momento juntos parecia precioso, como se estivéssemos tentando aproveitar algo que poderia desaparecer a qualquer instante. Uma noite ele me levou até o apartamento novamente. O ambiente parecia diferente, carregado de uma energia silenciosa. Sentamos no sofá, conversando sobre tudo o que estava acontecendo. Se eu escolher você, minha vida vai mudar completamente, disse ele. E se não escolher? Perguntei. Ele abaixou o olhar. Eu vou passar o resto da vida pensando no que poderia ter sido. A sinceridade dele trouxe uma emoção forte demais para esconder. Eu senti vontade de acreditar, de mergulhar naquele sentimento sem medo. Ele se aproximou devagar e nossos lábios se encontraram em um beijo mais intenso, mais profundo, cheio de um desejo quente que parecia crescer a cada segundo. Não havia pressa, apenas uma entrega emocional que fazia tudo ao redor desaparecer. Ficamos ali por um longo tempo, abraçados, tentando encontrar respostas em meio ao caos que começava a se formar. Quando a madrugada chegou, deitamos lado a lado no sofá em silêncio. Eu não sei como essa história vai terminar, murmurei. Ele apertou minha mão. Eu só sei que não quero mais fugir do que sinto. Aquelas palavras marcaram o início do momento mais intenso da nossa história. O clímax emocional não veio em forma de grandes declarações, mas na decisão silenciosa de continuar, mesmo sem garantias. E enquanto o sol começava a nascer lá fora, eu percebi que estava completamente envolvida naquele amor, pronta para enfrentar as consequências, mesmo sem saber qual seria o final. Depois daquela madrugada em que tudo parecia suspenso entre promessas e medos, eu voltei para casa, sentindo que alguma coisa dentro de mim havia mudado para sempre. Não era apenas amor. Era como se eu tivesse atravessado um ponto sem volta, onde já não existia mais a antiga Marina que vivia tentando se proteger do mundo. Os dias seguintes foram silenciosos, mas intensos. Davi estava decidido a resolver a própria vida, e eu via isso nos pequenos detalhes. Ele não aparecia mais no hotel, apenas como um empresário seguro e distante. Havia algo diferente no olhar dele, uma determinação nova, quase urgente, como se estivesse finalmente lutando por algo que não pudesse ser negociado. Numa tarde chuvosa, enquanto eu organizava os lençóis no depósito, recebi uma mensagem dele. Preciso te ver, hoje. Meu coração acelerou de um jeito difícil de controlar. Havia algo nas palavras dele que parecia definitivo. Quando terminei o turno, encontrei Davi me esperando do lado de fora, encostado no carro, o olhar intenso, mas ao mesmo tempo calmo. Eu resolvi algumas coisas, disse assim que me aproximei. Entramos no carro em silêncio. A chuva fina deslizava pelo vidro, criando um clima quase íntimo. Eu percebi que ele estava diferente, mais leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Paramos em um lugar alto da cidade, um mirante onde as luzes se espalhavam como estrelas distantes. Ficamos ali por alguns segundos, sem falar nada. Eu terminei o noivado, disse ele finalmente.
As palavras ficaram no ar profundas e sinceras. Eu senti um nó no peito, uma mistura de alívio e medo. Você tem certeza? Perguntei. Ele se virou para mim. Pela primeira vez na vida, tenho. O olhar dele era firme, mas havia uma vulnerabilidade ali que me tocou profundamente. Eu percebi que aquela decisão não tinha sido fácil. Não era apenas sobre nós dois, era sobre romper com tudo que ele tinha vivido até então. Eu não quero que você faça isso por mim, falei. Não é só por você, respondeu. É por mim também. Você só me fez enxergar o que eu já sabia. Houve um silêncio carregado entre nós. Eu senti a mão dele encontrar a minha devagar, quente, firme, como se dissesse que não estava mais disposto a recuar. Ele se inclinou lentamente e nossos lábios se encontraram em um beijo profundo, diferente de todos os anteriores. Não havia pressa, mas havia intensidade. Era um toque cheio de desejo contido, de saudade acumulada, de tudo que não tínhamos dito nos últimos dias. As mãos dele deslizaram pelas minhas costas com cuidado, despertando um calor que não era apenas físico, mas emocional. Cada gesto parecia perguntar e responder ao mesmo tempo. Eu senti o coração bater forte e por um instante tudo ao redor desapareceu. Quando nos afastamos, permanecemos próximos, as testas encostadas. Eu não quero mais esconder o que sinto, ele sussurrou. Aquelas palavras atravessaram meu peito como uma promessa. Voltamos para o apartamento dele naquela noite. O ambiente estava silencioso, iluminado apenas por luzes suaves. Sentamos no sofá, conversando sobre o futuro sem tentar planejar demais. Havia algo confortável naquele espaço, como se fosse um refúgio longe das expectativas do mundo. Em um momento, ele segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou profundamente. Eu esperei muito tempo para sentir algo assim, disse. O beijo que veio depois foi mais intenso, carregado de uma emoção que fazia o tempo parecer suspenso. Não havia vulgaridade, apenas uma entrega emocional forte, toques que transmitiam confiança e carinho. O desejo entre nós não era apressado, era construído na calma, no respeito, na conexão que vinha crescendo desde o primeiro olhar no corredor do hotel. Ficamos abraçados por longos minutos, apenas respirando juntos, sentindo a presença um do outro, como se aquilo fosse suficiente para silenciar todos os medos. Na manhã seguinte, acordamos antes do sol nascer. Eu estava encostada no peito dele, ouvindo o som tranquilo da respiração. Por um instante, tive medo de que tudo aquilo fosse frágil demais para durar. Você está pensando em fugir? Ele perguntou baixinho, percebendo meu silêncio. Talvez, respondi com sinceridade. Ele segurou minha mão com mais força. Fica, pelo menos hoje. E eu fiquei. Os dias seguintes foram marcados por encontros intensos, mas também por conversas profundas. Falávamos sobre sonhos, sobre inseguranças, sobre o que poderia acontecer quando o mundo descobrisse sobre nós. Havia momentos de dúvida, mas também uma sensação crescente de que estávamos construindo algo verdadeiro. Numa noite, enquanto caminhávamos pelo parque próximo ao apartamento, ele parou e me puxou para perto. Eu nunca pensei que fosse querer algo simples, disse. Como o quê? Perguntei. Como caminhar assim, sem precisar provar nada para ninguém? O jeito que ele falou fez meu coração apertar. Eu percebi que aquele homem poderoso estava aprendendo a viver de uma forma nova, mais leve. Ele me abraçou por trás, o queixo apoiado no meu ombro, e ficamos ali olhando as luzes da cidade. O toque dele era quente, mas tranquilo, cheio de cuidado. Não era apenas desejo físico, era a sensação de pertencer a um momento que parecia verdadeiro demais para ser ignorado. Naquela noite, enquanto voltávamos para o apartamento, eu percebi que algo dentro de mim tinha finalmente se rendido. Eu não queria mais fugir do que sentia. Não queria mais fingir que aquilo era passageiro. Quando paramos na porta, ele segurou minha mão e disse: Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas sei que quero viver isso com você. Eu sorri, sentindo os olhos marejarem. Então vamos viver. E foi ali, naquele instante simples e intenso, que eu entendi que o amor que estávamos construindo não era perfeito, mas era verdadeiro. E às vezes, é exatamente isso que transforma tudo. Os dias que se seguiram pareciam caminhar em um ritmo diferente, como se o tempo tivesse aprendido a respirar junto conosco. Depois daquela noite em que finalmente deixamos de fugir do que sentíamos, algo mudou de forma definitiva entre mim e Davi. Não havia mais aquela distância cautelosa.
nem as dúvidas que antes nos paralisavam. Existia uma calma nova, profunda, que nascia do simples fato de estarmos juntos sem máscaras. Eu continuei trabalhando no hotel, mas tudo parecia mais leve. Os corredores que antes me faziam sentir invisível, agora carregavam memórias que aqueciam o coração. Cada passo ecoava como um lembrete silencioso de tudo o que havíamos vivido ali. Davi aparecia algumas vezes durante o dia, não mais como alguém distante, mas como um homem que havia escolhido estar presente. Numa tarde tranquila, ele me chamou para almoçar em um pequeno restaurante escondido entre ruas antigas da cidade. O lugar era simples, com mesas de madeira e luz suave entrando pelas janelas. Sentamos lado a lado, e pela primeira vez percebi que não havia mais pressa em nossas conversas. Falávamos devagar, rindo de coisas pequenas, compartilhando sonhos que antes pareciam impossíveis. Eu sempre achei que felicidade fosse algo complicado, ele disse enquanto segurava minha mão sobre a mesa. Mas talvez seja só isso, estar com quem faz o mundo parecer mais real. Eu sorri, sentindo um calor tranquilo se espalhar pelo peito. O toque dele era firme, mas delicado, como se tivesse aprendido a amar sem medo. Naquela mesma semana, Davi tomou uma decisão que me surpreendeu. Ele anunciou publicamente mudanças importantes na empresa, reorganizando projetos e diminuindo o ritmo intenso que sempre havia dominado sua rotina. Quando me contou, seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eu quero construir uma vida, não apenas um império, disse. As palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. Pela primeira vez eu percebi que nosso amor não era apenas uma fuga da realidade, era algo que estava transformando quem éramos. As noites passaram a ser preenchidas por momentos simples e profundamente significativos. Caminhadas longas pela cidade, conversas no sofá enquanto a música tocava baixinho, abraços demorados que falavam mais do que qualquer declaração. Havia desejo entre nós, mas era um desejo sereno, quente e cheio de respeito, construído nos pequenos gestos. Certa noite, enquanto observávamos o pôr do sol do terraço do apartamento dele, Davi me abraçou por trás e apoiou o queixo no meu ombro. Eu passei muito tempo tentando controlar tudo, confessou, mas você me ensinou que algumas coisas só precisam ser sentidas. Fechei os olhos, permitindo que aquele momento se tornasse eterno. O toque dele era confortável, seguro, e ao mesmo tempo despertava pensamentos que me faziam refletir sobre o quanto o amor pode transformar as pessoas. O beijo que trocamos ali foi suave, carregado de significado. Não havia urgência, apenas uma entrega silenciosa que dizia que finalmente estávamos no mesmo lugar emocional. Algumas semanas depois, Davi me levou para um passeio fora da cidade. Era uma pequena casa perto do mar, cercada por natureza e silêncio. Assim que chegamos, senti uma paz profunda, como se aquele espaço tivesse sido feito para nós. Caminhamos pela areia, enquanto o vento leve bagunçava nossos cabelos. Ele segurou minha mão com força, como se não quisesse que eu escapasse daquele instante. Você mudou minha vida, disse ele de repente. Eu parei, olhando nos olhos dele. Você mudou a minha também. Houve um silêncio carregado de emoção. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu não quero mais viver um dia sequer sem você. O coração acelerou. As palavras dele eram simples, mas carregadas de verdade. Ele se ajoelhou devagar na areia, e naquele momento, o som das ondas parecia acompanhar o ritmo do meu coração. Marina, você aceita construir um futuro comigo? As lágrimas vieram antes mesmo que eu conseguisse responder. Era impossível ignorar tudo o que tínhamos vivido, cada desafio, cada momento de dúvida que nos trouxe até ali. Sim, sussurrei, sentindo a voz tremer. Ele colocou o anel no meu dedo com cuidado, como se estivesse selando uma promessa silenciosa. O beijo que veio depois foi intenso, mas também cheio de ternura, carregado de todos os sentimentos que haviam crescido entre nós desde o primeiro encontro. Voltamos para a casa e passamos a noite conversando sobre sonhos, planos e possibilidades. Não havia mais medo de falar sobre o futuro. O desejo entre nós era quente e presente, mas sempre envolvido por um carinho profundo que fazia cada toque parecer uma declaração de amor. Meses depois, organizamos uma cerimônia simples, cercada apenas por pessoas que realmente importavam. O hotel onde nos conhecemos foi transformado em cenário de uma nova história. Enquanto caminhava pelo corredor, lembrei da jovem insegura que eu tinha sido naquele primeiro dia. Agora, cada passo carregava força e confiança.
Davi me esperava no altar com um sorriso emocionado. Quando nossos olhares se encontraram, senti que todo o caminho até ali havia valido a pena. Você está linda, ele sussurrou quando me aproximei. E você parece finalmente em casa, respondi. Os votos foram simples, mas verdadeiros. Falamos sobre escolhas, sobre coragem e sobre a importância de amar mesmo quando o mundo parece complicado demais. Quando nos beijamos, senti que o tempo parava. Era um beijo cheio de história, de superação e de promessas. A vida depois do casamento não foi perfeita, mas era real. Construímos uma rotina feita de pequenos momentos felizes. Cafés da manhã tranquilos, risadas inesperadas, noites em que apenas ficávamos abraçados falando sobre o dia. Uma noite, enquanto estávamos sentados no sofá assistindo a um filme antigo, Davi segurou minha mão e disse: "Eu achei que tinha tudo antes de você aparecer, mas agora eu entendo que o verdadeiro sucesso é chegar em casa e encontrar alguém que te faz sentir completo." Eu encostei a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. "E eu achei que nunca seria vista", respondi, "até você olhar para mim de verdade." O abraço que veio depois foi silencioso, mas cheio de significado. Não era apenas sobre paixão ou desejo, era sobre parceria, sobre crescimento, sobre um amor que havia sobrevivido aos medos e se tornado mais forte. Naquela noite, olhando pela janela enquanto a cidade dormia lá fora, percebi que o amor não é apenas o encontro de duas pessoas, é a coragem de permanecer, de aprender e de recomeçar todos os dias. E ali, nos braços de Davi, eu entendi que finalmente tinha encontrado não apenas alguém para amar, mas um lugar onde eu realmente pertencia. Se você chegou até aqui comigo, então essa história também fez parte de você. Então já se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso me ajuda a continuar contando histórias que tocam o coração. Agora eu quero saber, olhando tudo o que vivi, você teria feito diferente ou teria lutado por esse amor também?